Finalmente o Congresso decidiu fazer algo útil com nossos impostos. Agora está se debatendo sobre a reforma tributária, uma reforma muito polêmica, a qual demorou mais de 30 anos para sair do papel. Antes que a gente continue com esse vídeo, se vocês têm gostado do nosso conteúdo que a gente tem publicado todos os dias para você, se inscreva nesse canal e toque o sino de notificação, pois só com a ajuda de vocês o nosso canal vai cada vez mais ficar mais forte e vídeos nossos vão cada vez mais ser recomendados para mais pessoas. Também não esquece, se você gostou desse vídeo e especificamente do assunto de hoje, não esquece de deixar seu joinha e compartilhar o vídeo de hoje. O presidente do Banco do Brasil fala na matéria do Valor, do Globo especificamente, seguinte: tenho medo de uma reforma tributária muito ambiciosa, diz o presidente. Sabe por que ele tem medo? Porque os moldes que a gente está vivendo a nossa economia no Brasil, sabe quais são os únicos grupos de pessoas que estão ganhando muito dinheiro sem fazer nada? É o presidente do Banco do Brasil, o presidente da Caixa Econômica, o presidente dos bancos privados e públicos e os políticos. Porque existe tanto imposto sobre impostos, impostos sobre a carga do salarial do trabalhador, que quem é o único que está ganhando dinheiro com a antiga reforma, a antiga carga tributária que está vindo sobre nós, são esses grupos de pessoas. Mas vamos ler aqui a matéria aqui, gente. O executivo defende algo mais cirúrgico com fusão entre PIS, COFINS e manutenção do IPI sobre cigarro e bebidas e a criação de um imposto sobre transações financeiras. Sabe por que ele está pedindo imposto sobre transação financeira? Porque vai encher o dinheiro dele no bolso dele. Gente, presidente de banco no Brasil, público ou privado, é cargo de... não é CNPJ não, tá? É CT, como chama? É assalariado normal. Só que como ele está num cargo muito elevado, ele ganha um bônus gigantesco. Não é à toa que essas pessoas ganham salários monstruosos, acima do teto máximo do servidorismo público. Porque eles não seguem a lei do servidor público 8.112. Eles seguem a lei da CLT. Então por que você acha que ele está interessado em imposto sobre transações financeiras? O presidente do Banco do Brasil, Rubens Novas, afirmou que uma reforma tributária muito pretensiosa adiciona um novo elemento de incerteza. Neste momento, quando o mais importante é dar previsibilidade aos investidores sobre a volta do equilíbrio fiscal. Tenho muito medo dessa reforma tributária muito ambiciosa que se pretende fazer na Câmara, disse Novas, em live com o presidente Febraban, Isaac Sidney. O executivo defendeu que se aborde o tema de forma mais cirúrgica, como pretende o ministro da Economia Paulo Guedes, com a fusão do PIS e COFINS, a manutenção do IPI sobre cigarros e bebidas e a criação de impostos sobre transações financeiras como alíquota baixinha, em troca de redução de encargos trabalhistas. Eu sei o interesse do Banco do Brasil. Agora, eu sou contra qualquer novos impostos. Mas até então, pelo que eu me informei antes de fazer esse vídeo, o Paulo Guedes ele não está querendo criar novos impostos. Ao contrário, ele está querendo botar todos os impostos, que é o PIS e COFINS, né, como um só imposto
que ia virar na faixa de 12%. Enfim, e aí, nesse só um imposto, ele ia reduzir muito mais a carga tributária sobre o empresário e o trabalhador. Mas eu acho muito estranho que o presidente do Banco do Brasil está defendendo o imposto sobre transações financeiras. Hoje, o empresário, o consumidor, todos nós estamos com um nível de incerteza enorme. Se você coloca em cima disso uma reforma tributária muito ambiciosa, que vai mexer com os preços relativos, que vai envolver municípios, estados, governo federal, fica um receio danado de que surjam propostas mirabolantes na discussão. Concordo. Apesar disso, o presidente do Banco do Brasil diz que considera inevitável que a reforma tributária entre em pauta. Sinto um desejo grande do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar esse tema em primeiro plano nas discussões do Congresso. Ressaltou, vai colocar mais um elemento de incerteza no momento em que incerteza já é elevadíssima. Discordo. Mas vamos ver o que o Paulo Guedes está querendo fazer. Na matéria do R7, o governo vai propor reforma tributária em 4 fases. Veja quais são. A reforma tributária será apresentada na próxima terça, dia 21, ao Congresso e terá 4 fases, como explicou o ministro da Economia, Paulo Guedes. O governo, no entanto, enviará formalmente o texto de forma fracionada. E apenas a fase 1 será oficialmente enviada nessa semana. A proposta será apresentada em reunião na residência oficial do Senado, Davi Alcolumbre, com a presença do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e dos senadores e deputados envolvidos na discussão. Primeira fase. IVA federal, dual com PIS e COFINS, que será entregue na terça. Pelo desenho feito pelo Ministério da Economia, a primeira fase irá concentrar a unificação de impostos de PIS e COFINS. Eu sou anarcocapitalista. Eu acho que imposto é roubo. De uma maneira absurda. Pois a gente paga os maiores impostos do Brasil, os maiores impostos do mundo, vamos falar a palavra certa, e a gente tem o pior retorno. Agora, o Paulo Guedes, ele sempre foi uma pessoa que até então me mostrou ser um homem competente. Por que eu falo que ele me pareceu um homem competente? Pois a ideia dele de unificar 2 impostos fica muito mais fácil do governo reduzir os impostos sobre o trabalhador. Porque do jeito que está hoje, existe PIS, COFINS, imposto sobre o trabalhador, que isso, entendeu, é um absurdo de caro, FGTS, imposto sobre cargos tributários da empresa, tantos impostos que vai carregando sobre o trabalhador, que se você verificar, e eu peço para vocês que são assalariados, e não estou falando com servidores públicos não, estou falando assalariado. Se você vê o teu salário hoje, 100% do teu salário foi retirado de imposto. Ah, que absurdo, exato. Fake news, fake news, fake news. Pergunta para o seu chefe o valor real do teu trabalho. Se você recebe R$600, não, vamos lá num termo mais fácil. Se você recebe R$1.000 por mês, que é o salário mínimo, o governo tira do empresário mais R$1.000 sobre o empresário. A qual você vai ver muita gente da esquerda falar assim, como chama? Nenhum direito a menos. Muito bem. Se você for pegar o FGTS, se você for pegar o INSS, esses 2 impostos de contribuição, ela dá só na média de 15%.
do valor real do salário. O restante está junto entre PIS e COFINS, fora o imposto sobre o trabalhador, que o empresário paga. Então deixo isso para vocês que estão assistindo esse vídeo, de perguntar para os seus chefes. Se eu tiver errado, deixa aqui no comentário aqui embaixo. Mas vamos continuar lendo aqui a matéria, gente. Vamos começar pelo que nos une, né? Que é o PIS e COFINS. No Congresso, a proposta da Câmara de Unificação de Impostos prevê a unificação maior, além do PIS e COFINS. Seria incorporado IPI, ICMS e ISS. Olha só os impostos que a gente paga sem nem saber. Com a alíquota de 25%. A crítica a essa proposta é que oneraria o setor de serviços responsáveis por cerca de 70% do PIB brasileiro. Já a proposta do governo deixaria o ICMS, o ISS e o IPI de fora dessa fase, para que os estados que quiserem acabar com o ICMS poderão acoplar ao novo imposto. Exemplo, um estado que quiser acabar com o ICMS pagaria um IVA maior com o ICMS integrado. Já os municípios continuarão com a cobrança do ISS, porque os prefeitos sinalizam que preferem manter a cobrança como é hoje. Guedes já tem falado com secretários da Fazendas estaduais sobre os assuntos e muitos teriam interesse de aderir ao IVA com o ICMS. Já o IPI entraria na segunda fase da reforma tributária. Fase 2. Segunda fase. Na segunda fase, o governo propõe a reformulação do imposto IPI e impostos indiretos sobre os consumos, que estão na PEC do Senado. O IOF, salário e educação, e CID combustível. Esses textos só devem ser enviados ao Congresso em cerca de 30 dias. A terceira fase. O governo vai propor alteração de impostos de renda, tanto de pessoas físicas como jurídicas. Na física, a ideia é de reduzir alíquotas e reduzir as deduções. Na Câmara, o presidente Rodrigo Maia defende o fim das deduções com a saúde, que, segundo ele, beneficia apenas as maiores rendas. Vou tirar as deduções e vou baixar algumas alíquotas. Que bom, Rodrigo Maia! Que bom! Só que por que você não tira também os privilégios que vocês têm? Como auxílio paletó, auxílio gasolina, e tantos outros auxílios que vocês recebem. Acho que no dia que vocês fizerem isso, você vai ver o quanto que vai sobrar de dinheiro no Brasil. E quanto que vai sobrar no bolso do brasileiro. Porque o problema é que a gente banca vocês para vocês ficarem 120 dias fazendo nada. Enfim, as pessoas físicas hoje pagam 27,5%. Né? Vou tirar as deduções e vou baixar algumas alíquotas. As pessoas físicas hoje pagam 27,5%, diz o ministro Guedes. Já para as empresas, as alterações em estudos são de redução de impostos sobre as empresas e tributações dos lucros e dividendos, hoje isentos, o que não estimula o reinvestimento. Quem cria emprego e inovação são empresas. Então, a gente baixa os impostos das empresas para estimular investimentos. Agora, do outro lado, aumenta o imposto sobre dividendos. Não sei se isso vai ser bom. Se o dinheiro ficar dentro da empresa, o imposto cai. Na maioria dos países e nos Estados Unidos, o imposto de renda das empresas é cerca de 20%. Atualmente, no Brasil, as empresas pagam 34% de imposto de renda, 29% de IRPJ e 5% de isso aqui que não sei o que é. A redução do imposto das empresas acontece de forma igual. Já a tributação de lucros e dividendos seria uma vez só. A quarta fase é a mais difícil, é o que divide, diz Paulo Guedes, já que há grande resistência no Congresso e na sociedade. A criação de novos impostos. Eu sou uma das pessoas que sou contra.
O governo defende a ampliação de desonorização da folha de pagamento para além dos 17 setores que teve a extensão até 2021, vetado pelo governo. O veto foi porque no texto do Congresso não indicava a fonte da receita. É claro que eu quero desonerar, não quero mais que esse regime. Por isso eu falei do imposto de base ampla. Não é CPMF, é mais amplo. Você vai escutar isso dos outros 2 jornais que eu peguei. Porque assim, o que eu acho hipócrita da nossa imprensa e de muitas pessoas que estão falando que vai criar CPMF. Sabe quem que foi o criador da CPMF? E que, por causa desse imposto, houve o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E aí depois, debaixo da noite, tiraram esse imposto para poder apagar a cortina? Chuta aí, gente. O que vocês acham? Se vocês falaram Lula, sim. O mensalão era nada mais, nada menos um formato de pagar para os congressistas através do imposto do CPMF. O Lula defendeu durante todo o seu mandato a CPMF. Ele implementou, depois ele tirou porque a situação ficou cabresca. Aí depois tentou voltar no segundo mandato dele a CPMF, não conseguiu. A Dilma defendeu. E eu faço... E olha, gente, vocês que estão assistindo, que podem não concordar comigo, recomendo vocês pesquisarem. Eu recomendo vocês pesquisarem. Porque tem vários vídeos do Lula defendendo a CPMF. Inclusive, a história do mensalão tinha a ver com a CPMF. Tá? Então vamos ver aqui o que os especialistas da UOL falam. O que é a reforma tributária? Vão diminuir ou aumentar os impostos? Pelo que a gente leu, vai diminuir bastante os impostos, de uma maneira bem grande. E vai ter outros impostos que eu sou contra. Mas vamos ver aqui que o César Esperandio fala. Temos ouvido falar do que o governo vai recriar CPMF. Fake news, fake news, fake news, fake news. Não é CPMF, diz Paulo Guedes. Então já começa bem logo na primeira linha dessa matéria da UOL. Primeira linha. Ou seja, vocês que são leitores da UOL, que só lêem a UOL, vocês estão sendo enganados. Eu não estou falando para vocês pararem de ler a UOL. Vocês estão vendo que todo dia eu pego 3, 4 matérias para vocês. Eu quero que vocês continuem lendo essas matérias para vocês criarem um pensamento crítico contra a imprensa. Mas vamos tentar ler essa matéria e taxar os dividendos. 2 coisas que o Paulo Guedes falou que é contra, que é errado. Na verdade, o Paulo Guedes falou que não é taxar os dividendos. Mas vamos deixar o que o especialista da UOL falou. Agora os políticos e a equipe econômica estão querendo fazer uma reforma tributária muito maior. Afinal, os impostos vão subir ou diminuir? Eu sou César Esperandinho, economista, que já falou besteira, né? No Econoweek, a tradução da economia. E nesse artigo, bem como um vídeo acima, no qual respondo as perguntas ao vivo sobre o tema. Vou traduzir o que é uma reforma tributária, o que é de esperar e por que querem fazer isso. Atualmente cresceu a importância em torno da discussão da reforma tributária, que por enquanto tem cor, mas ainda não tem forma. Na verdade, não é atualmente, já começa com... Gente, eu acho que não vou nem terminar dessa matéria aqui para vocês. Já começa o fato que em 30 anos, 4 governantes
tentaram fazer a reforma tributária. Na verdade, a campanha do Lula de 2001 falava que ele ia botar a reforma tributária logo no primeiro ano do governo dele. Não fez. Dilma, no primeiro mandato dela, falou que ia fazer a reforma tributária. Não fez. O Temer falou que ia lançar a reforma tributária. Não fez. Então, assim, a importância da reforma tributária é, quanto mais simplificado for a contribuição dos empresários e do trabalhador perante ao Estado, mais dinheiro fica no bolso do trabalhador e do empresário, e menos dinheiro fica no bolso dos políticos. É isso que a reforma tributária é importante. Mas vamos ver o que esse especialista fala. Uma reforma tributária é uma reformulação em todo o sistema de pagamento e cobrança de impostos e tributos. É aquilo que eu falei para vocês. Seja para aumentar ou diminuir o volume de arrecadamento, ou ainda aumentar ou diminuir a quantidade de impostos, tributos existentes, que na matéria das 4 fases mostra que o governo quer diminuir os impostos, simplificar e só ter mais outro imposto criado, que não é a CPMF. Enquanto o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que vai entregar uma proposta de reforma tributária em breve, ela pode acontecer em 2 etapas. Essa matéria foi que dia? 17/7. A matéria da Record foi que dia? Vamos ver se foi no mesmo dia. – 18/7. Engraçado que esse economista não está acompanhando a notícia não, né? Mas tá bom. Ele falou o Paulo Guedes falou em 4 fases, mas tá. Embora ainda não haja muita clareza sobre quais devem ser a mudança nos impostos, tributos e pagamentos. O que se especula é que a proposta deve contar com a diminuição de imposto de renda, verdade, para as empresas e taxação sobre dividendos, e um tributo sobre as transações financeiras no comércio eletrônico, similar à extinta CPMF, que isso é mentira. Possivelmente uma alíquota de 0,2% a cada transação. Por outro lado, Paulo Guedes afirma que não há intenção de aumentar a carga tributária brasileira, mas sim um rearranjo dos impostos e tributos pagos, a fim de haver maior eficiência e estimular a atividade econômica. Ou seja, segundo ele, apesar das mudanças, não vamos pagar mais impostos do que pagamos hoje. A proposta ainda poderá conter como a criação de um tributo chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que também isso já foi desmentido pelo próprio Paulo Guedes, que substituirá o PIS, PASEP com FINS. Também, enfim. E a ideia seria a criação de um imposto segundo o conceito de um IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Não vou nem terminar de ler essa matéria. Por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês cada coisa que o Paulo Guedes falou. O Paulo Guedes não falou do CBS. Na primeira fase, vamos voltar de novo na primeira fase. A primeira fase irá concentrar na unificação dos impostos PIS e CONFINS. Já vai totalmente contra, né, daquilo que estão falando. Ou seja, se você ler essa matéria, você vai achar, ai meu Deus, a reforma tributária vai ter só impostos e mais impostos, mais impostos, mais impostos. E não. O que o Paulo Guedes está querendo é o quê? É simplificar os impostos, reduzir o imposto de renda e reduzir a carga tributária sobre o trabalhador e sobre os lucros e dividendos. Para ficar com mais dinheiro com quem? Vamos para o Correio Brasiliense, que é outro veículo que tem uma mania de exagerar tudo, né?
Essa matéria foi feita no início do mês, feita por Marina Barbosa. Reforma tributária do governo pode trazer imposto do pecado. Vamos ler de novo aqui embaixo aqui para vocês aqui. O ministro Paulo Guedes, o que ele fala aqui? Não é uma CPMF. Tá? A ideia de criar um imposto sobre transações financeiras digitais pode não ser o único ponto polêmico da proposta da reforma tributária, que o governo promete apresentar no Congresso Nacional em breve. É que a transformação do IPI em um imposto do pecado e a revisão dos benefícios fiscais também devem constatar no texto. As propostas do governo para a reforma tributária devem ser apresentadas assim que houver um acordo político. Para isso, segundo o ministro da Economia, o Paulo Guedes. Porém, Guedes já mostrou que continua defendendo a criação de um imposto que incida sobre as transações digitais, apelidado de CPMF. O que está escrito aqui, gente? Não. O Paulo Guedes desmentiu, não é CPMF. Vamos continuar lendo de novo. Em segunda, dia 6, o secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, antecipou mais alguns detalhes. A ideia do governo é, portanto, criar um imposto sobre o valor agregado, que unifica o PIS e COFINS e o IPI, mas que também pode agregar os impostos estaduais e municipais. Também isso não foi aquilo que o Paulo Guedes falou, como ICMS e ISS. Que quem está querendo fazer isso não é o Paulo Guedes, é sim o Rodrigo Maia. O Paulo Guedes, ele não quer juntar esses impostos, ele quer que cada estado e município tome as suas decisões próprias. Por isso, o Tostes adiantou que assim que a pandemia de Covid-19 permitir, o governo vai retomar as negociações com os estados, a começar a discutir com os municípios a melhor forma da gestação desses IVA. Enfim, vamos encerrar esse vídeo aqui. O que eu acho dessa reforma tributária? Ainda é muito cedo de dar minha opinião formal. Mas, se o Paulo Guedes conseguir simplificar os tributos e, na simplificação dos tributos, reduzir a carga tributária sobre o trabalhador, ou seja, reduzir os impostos que o empregador paga perante o trabalhador, que hoje está em torno de 30%, passar para 20%, uma redução de 10%, isso vai trazer mais trabalhador, vai ter mais emprego, vai ter mais renda. O salário mínimo vai começar a virar obsoleto, porque hoje o empresário ele paga o salário mínimo porque ele não tem como pagar mais do que o salário mínimo, devido à alta carga de imposto que vem sobre o trabalhador brasileiro. Se ele conseguir trabalhar nesse aspecto, o ministro Paulo Guedes vai ter o meu apoio do meu canal. Agora, se o desespero da imprensa for do mesmo modo que a imprensa tem feito nos últimos 120 dias, então provavelmente o Paulo Guedes, a proposta dele é muito boa. Mas pode ser que não, pode ser que vai ser novos impostos e nada vai mudar. E vocês, gente, o que vocês acham? Vocês acham que essa nova reforma tributária ela realmente vai ser boa? Vai ser ruim? Eu não sou economista, eu só estou lendo as matérias para vocês. Então, eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que você acha dessa reforma tributária. E vocês que moram fora do Brasil, como é que é a tributação sobre o trabalhador no país que vocês moram? Deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Gente, eu quero agradecer por estar assistindo esse vídeo. Sei que esse vídeo foi um pouco longo, mas o assunto é um assunto muito complexo. Novamente, espero que vocês tenham uma ótima domingo.
e até amanhã, gente.